mediadora dele se distraiu por um instante com as outras. Pai. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Beatriz, eu sou coordenadora dessa mesa chamada Autistas Artistas. A gente está aqui para mostrar que é possível sim ser artista. Eu mesmo sim autista. Porque o autismo não nos define como um todo, ele é apenas uma parte de nós, mesmo que muito pequeno. Então, eu como assim coloquei aqui que está do meu lado, a gente tem um certo grau de autismo e muito interesse no universo artístico. Meu nome é Guilherme Montenegro Siqueira Coelho, eu sou autista desde criança, tenho 21 anos e sou estudante de cinema na Faculdade Faixa. A minha vida de artista começou bem recentemente, podemos dizer, quando eu ingressei na faculdade. Mas a inspiração, toda a vontade, todas as coisas que eu queria, começou em 2008, quando eu fiz uma viagem. Onde tudo começou. Isso foi em 2008, quando eu fiz uma viagem para Disney World com a minha família. No caso, era eu, minha irmã aqui na foto, e meu pai. Embora essa foto não seja exatamente dessa viagem, mas era a única mais bonita que eu achei. Bom, eu estive lá com um tour de pessoas, onde eu conheci bastante sobre brinquedos e coisas divertidas que eu gostava muito quando eu era criança, tinha só 10 anos. Mas um dia eu estive num brinquedo com esse tour. O nome desse brinquedo era Movie Ride, tradução literal, viagem pelos filmes. E aí eu tinha vários trailers passando de filmes conhecidos, filmes antigos. Um deles me chamou bastante atenção. Esse filme chamava-se Alien, o Oitavo Passageiro. Um filme de 1979, gênero terror, ficção científica, que foi espetacular para mim. Eu tinha visto só o trailer e pensei, pô, parece uma história interessante, era bizarro, assustador. E aí, quando eu retornei da Disney para o Rio de Janeiro, eu fui em procura desse filme, porque eu tinha achado interessante conhecer a história. Meu pai tinha contado mais ou menos a intenção da história. Aí eu falei, bom, eu vou ver com ele. Foi difícil achar o filme, mas eu consegui achar, e aí eu falei... quando vi o filme, eu falei, nossa, que filme espetacular. E era um filme... de um certo modo barato na época, foi feito só com 8 atores, e aí eu tava assim, pô, eu gosto dessa história, e se eu pudesse criar uma história baseada nesse universo? Um dia, numa das minhas escolas, eu tava conversando com um amigo e falei o seguinte, e se eu pudesse criar realmente uma história? Aí eu desenvolvi um roteiro, era uma coisinha meio de nada, então eu mostrei para um amigo, e ele tinha dito, pô, eu gostei da história. E aí eu falei, você gostou mesmo? Eu achei interessante. Eu acho que eu quero ser cineasta, eu acho que eu quero trabalhar com isso, eu acho que achei a minha vocação. Vai passar. E foi aí que, anos depois, eu me ingressei na faculdade. Isso foi só em 2016, 8 anos depois. Meus primeiros dias na faculdade foram interessantes, mas tinha coisas bem complicadas, porque eu não me identifiquei direito no início, as matérias eram diferentes, não era o que eu esperava. Eu estava com medo de não ser bem o que eu queria, eu não conseguia me identificar, estava preocupado que não desse certo. Então, meu primeiro trabalho lá na faculdade foi um curta. Só que no curta eu não fiz uma tarefa muito mais relacionada ao cinema, eu fiz mais relacionada à atuação. E aí, eles falaram tanto que a atuação foi boa, eu era um assassino nesse curta, era um curta de um cara que matava uma garota. Quando eu fiz o curta eu falei, pô, o pessoal gostou muito do curta, será que eu tenho um dom para ator? E eu comecei a atuar em outros curtas durante a faculdade, e o pessoal gostava também, mas aí eu ainda estava preocupado, eu comecei a ter período de depressão, não estava conseguindo me identificar direito, eu fiquei aqui pensando, e se tudo que eu acreditava há 8 anos atrás não era exatamente o que eu queria? Eu estava com medo, eu estava preocupado, não sabia o que eu queria da vida, então eu pensei, eu quero alguma coisa nova. Foi então que eu parti para isso.
eu parti para o teatro. Comecei a pensar, pô, eu quero fazer teatro. Conversei com a minha mãe, com meu pai, que eu gostava de atuar, eu queria fazer algo maior do que isso, fazer parte da atuação. Então, eu disse para mim mesmo, eu quero ir para o teatro. Eu sei que talvez eu não queira largar o cinema. Cinema é uma coisa que eu gosto, mas eu quero fazer alguma coisa maior. Eu quero que o público conheça a minha imagem. Eu sou desconhecido para o mundo. As pessoas não me conhecem direito. Eu queria um pouco de conhecimento. Foi aí que eu entrei num curso de teatro chamado Espaço Move, aqui na Barra, onde eu fui treinado. Eu recebi muitas informações de como é a atuação, de como o ator deve se comportar ao palco e em frente ao público, com os meus professores Hernani e Pedro Cadori. E eles me ensinaram muito com isso. Minha primeira peça foi a que vocês veem na imagem aí, chamada Queda Livre. Contava a história de 4 pessoas, um entregador de pizza, uma mãe com um filho com problemas, uma garota com problema com drogas e um jornalista. Então eles tinham todo esse problema com a vida, cada um deles teve certas coisas que não realizaram, coisas que fizeram de errado, e eles queriam cometer suicídio. É baseado num livro americano, mas a peça foi adaptada para se contar daqui no Brasil. Tem um filme, inclusive. Depois disso, da peça, o pessoal disse que eu tinha um talento para isso. Eu pensei, eu gosto disso, eu quero continuar. Eu me senti em casa, me senti bem rico em conhecimento por conta disso. Aí eu falei, vou continuar, quero continuar. Aí em 2017 eu já tive minha segunda peça, chamava Pedeutismo. No caso eu não tinha um personagem principal, era uma história mais gerada de contos com a ignorância das pessoas. Para quem não sabe, pedeutismo é um termo para ignorância. E por último, já em 2018, a mais recente, foi o Alto da Compadecida, uma obra bem conhecida sobre o Ariano Suassuna, do personagem famoso João Grilo e o seu amigo Chicó. E na peça eu fiz o personagem principal, que foi o João Grilo. Foi talvez meu melhor papel. Foi difícil, eu levei tempo para me acostumar com o sotaque nordestino, mas eu me senti realizado naquilo. Entretanto, eu sabia o seguinte, mesmo gostando de teatro, não ia ser o suficiente para mim. Tinha alguma coisa, eu dizia toda hora, eu sou parte do cinema, eu tenho certeza que gosto do cinema, eu não quero desistir disso. Eu disse durante anos assim, eu quero criar histórias, eu quero que o público entenda. Então, eu não desisti do cinema, continuei para conseguir conquistar. Eu ainda estava meio receoso porque eu queria ser diretor, eu queria poder criar coisas interessantes, mas assim, eu não tinha conseguido ainda fazer nada muito interessante, embora eu tinha boas expectativas para o futuro. Foi aí que em 2018 teve uma coisa que me agradou. Essa aqui foi a minha primeira direção que eu fiz e dei ao público para conhecer. Este curta chama-se O Asperger. Durante anos, de tanto que eu comentava a respeito sobre ser autista e saber que eu tinha síndrome de Asperger, as pessoas não conheciam muito sobre minhas características, não conheciam qual era o motivo de eu ter esse vício todo de aliens e por que eu gosto tanto de falar sobre certas coisas. Eu ficava sempre repetindo, eu gosto do alien, eu gosto do alien, eu gosto do alien. E o público não entendia. Tinha gente que entendia, mas a maioria não entendia. E um dia eu estava conversando com um professor e mostrei um fragmento de um roteiro que eu estava ainda criando, que era o Asperger. Ele tinha dito que o dialogismo era interessante, uma parte dele que foi feita com meu pai. E aí ele falou, cria essa história, talvez você possa ter uma história para contar para o público, as pessoas podem conhecer mais sobre você, sobre a história, porque você tem um potencial. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu comentei com a minha irmã que eu queria fazer o curta, porque eu estava com dificuldade de disponibilidade dos alunos da faculdade. Ela topou fazer comigo, ela foi a câmera, inclusive foi quem editou tudo. Eu agradeço muito a ela, a meu pai, na verdade a toda a família, porque foram eles que contribuíram bastante para a realização do curta. E também outros 2 amigos meus que participaram. E quem quiser conhecer o curta, está disponível no YouTube. E aí, assim, eu percebi que as pessoas diziam que eu posso ser diferente, eu posso ter certos problemas, dificuldades, mas assim,
Eu nunca cheguei a dizer, eu vou desistir, nunca mais quero tentar fazer isso. Eu nunca desisti. Nenhuma pessoa deve desistir, não é porque tem uma dificuldade, não é porque tem um problema, não é porque tem uma situação que não consiga lidar. As pessoas todos os dias estão evoluindo, as pessoas todos os dias estão criando novas histórias. Eu quero criar novas histórias. Quando eu entrei para o Priority, eu acho que foi a idealização de poder contar a história dessas pessoas. Quero agradecer muito a muita gente que esteve comigo, minha psicóloga, meus pais, os professores do Priority, os coordenadores, a minha psicóloga. Eu adoro tudo aqui. Eu acho que eles contribuíram muito para que eu estivesse, inclusive, aqui nessa mesa e estivesse falando com vocês. Se eu tivesse desistido, eu acho que nem teria feito esse curta, não teria feito um pouco de história e também não estaria aqui falando ao público. E eu estou sentindo orgulhoso por estar aqui contando sobre a minha história. E acho que há outras pessoas aqui que também querem contar a história. Portanto, quero agradecer a todos pela atenção. Vou passar agora para a próxima. Mas eu conheço alguns personagens de certas histórias que eu já vi, de filmes que já foram feitos. Em 2018, eu cheguei a ver um filme chamado O Predador. No caso, não é o Predador antigo, é o mais recente. Nele tinha um garotinho que era autista. E, de certo modo, eles representam isso muito bem, porque eu saquei na hora, não precisou nem de 30 minutos para eu ver na cara do filme que ele era autista. Foram só 2 segundos, saquei, ele é autista. E acho que por conta disso representou bem, conseguiu criar as características próximas a ele, talvez algumas meio estereotipadas, mas próximas realmente. Mas acho que tem até um filme que conta bem com a importância do autismo e também fala sobre a síndrome de Asperger em geral, que é o Mary Max, Uma Amizade Diferente, na qual conta a história de uma garotinha que fica enviando cartas a um cara que mora em Nova York. E ele tem certas dificuldades de poder responder a respeito, ele não sabe o porquê, ele tem uma crise de pânico imensa, come demais, não sabe ao certo o porquê ele é assim, ele não entende bem as características dos outros. Então, ele, quando vai a um dos médicos, descobre que ele sofre de síndrome de Asperger. Eles dizem que é uma doença. Só que, na verdade, nessa época do filme, a síndrome de Asperger ainda era considerada uma doença, o que hoje em dia não é mais. E o bom do filme é que ele explica as características. Ele diz que ele tem dificuldade de entender as expressões faciais, ele tem habilidade em certas coisas que os outros não têm, ele é hipersensível a som, a luz, muita coisa em geral, e inclusive vê o mundo de forma caótica. Então, assim, esse filme, na minha opinião, é uma boa representação sobre o que é um personagem autista. Há muitas outras histórias, tem a Typical, tem o Pablo, que é a Larissa, tem muita coisa que conta com autismo e que tem certa importância no nosso cotidiano para explicar o contexto da história. Então, é isso. Atores famosos, um pouco menos brasileiros. Hoje em dia eu conheço mais eles, mas assim, eu queria um trabalho em que eu me sentisse mais reconhecido pelo público, porque assim, para mim qualquer trabalho pode ser bom, mas tem uns que você não sente o reconhecimento, não sente que as pessoas te valorizam. Eu queria um que pudesse ter um valor, que o público pudesse me ouvir, entender as minhas perspectivas, coisa que todo mundo quer, nem todo mundo consegue. Então, eu estava ainda em dúvida, o cinema podia ser um deles, o teatro podia ser outro, tem muitos outros que eu provavelmente gosto, eu gosto de muita coisa em geral. Mas assim, a vida lá, o mundo lá fora é difícil realmente. O público, você quer tentar o máximo possível conseguir conquistar o impossível, e o impossível está sempre presente no nosso dia a dia. A gente acha que é sempre impossível conseguir uma coisa dificílima. Se fosse impossível,
não era difícil, era só impossível mesmo, mas assim, o que eu quero dizer com isso tudo é que nada em si é impossível, se você tenta. Pode ser um caminho duro, pode ser um caminho complicado. Eu passo por muito momento que eu sofro por conta do caminho duro. Eu tenho medo, às vezes, do que vem a seguir. É complicado, realmente, para muita gente. Mas eu penso o seguinte, a vida é assim, né? Esse é o único jeito da gente tentar. Se a gente não tenta, a gente não vive, né? E para viver, o único jeito é tentar. Que aí tem a Escola de Teatro Martins Pena, que é uma excelente história, gratuita, do Estado. E tem a Unirio também, que é excelente, é onde eu me formei, que é uma excelente faculdade de teatro, seria muito legal se você fizesse. Queria que você falasse um pouco sobre essa informação. Bom, eu acho que seria uma coisa boa, assim. O cinema pode até ser minha área, mas assim, com tanto que eu vi em relação a teatro, com tanto que eu já conheço de teatro, ainda mais porque meu curso de teatro tem andado meio com problemas, eles estão precisando de muito ator, mas assim, até eu não queria só sair do teatro porque não queria decepcioná-los, não queria que eles continuassem perdendo atores. E aí eu pensei, tipo, talvez ter uma formação como ator seja uma coisa importante para mim. Afinal de contas, quanto mais você tem conhecimento da área, quanto mais você tem entendimento, mais você consegue fazer, principalmente no cinema. O cinema tem muita área. Então, assim, eu acho que, seguindo seus conselhos, eu posso tentar procurar em relação a isso. Eu espero, talvez, conhecer um pouco mais dos cursos. Ainda tenho que terminar coisas relacionadas à faculdade, tem muita coisa ainda que eu tenho que resolver, né? É a vida, gente, a vida é assim, né? Tentar de um lado, vai pro outro, vai de um lado, vai pro outro, mas é isso aí mesmo, né? Obrigado. Bom dia, boa tarde, não sei, boa tarde, né? Eu sou a mãe do Guilherme e como os quatro ali na mesa têm essa formação, essa tendência à atuação artística, eu queria saber de vocês se vocês se sentem acolhidos dentro dessa área, porque, vou falar aqui muito rapidamente, um dos motivos que o Guilherme foi fazer teatro, que ele foi levado a fazer teatro, foi justamente a inclusão. As escolas são muito difíceis de incluir. Hoje em dia, eu acredito que estejam mais fáceis, mas a faixa etária deles, 4 ali, já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de dificuldade para se adaptar, né? Então, eu queria saber como é que vocês se sentiram entrando nesse ambiente artístico. Se vocês se sentiram melhor, mais adaptados, e como vocês estão se sentindo hoje. Obrigada. Obrigado pelas palavras, mãe. Bom, é bom saber que você abordou o tema aí relacionado sobre como eu me sinto em relação a fazer a arte. E eu gosto muito disso, porque acho que eu me senti mais acolhido. Até 2012, as pessoas eram muito malvadas comigo, sabe? Me criticavam por ser diferente, diziam que eu era estranho, bizarro, porque... você é hiperativo, garoto, você agiu de um jeito estranho, que coisa ridícula. E às vezes eu fico aqui perguntando, será que eles são perfeitos? Não pode, né? E aí eu falei, quer saber? Eles vão ver um dia eles vão ver. Aqui é o dia que eles estão vendo. Bom, eu descobri meu diagnóstico como Asperger por conta da minha psicóloga. E eu não lembro exatamente quando foi isso. Pode ter sido quando eu ainda era criança, mas eu não devia estar concentrado, porque eu era hiperativo, então não me concentrava em nada. Ou depois de um tempo. Mas assim, tipo, temer contar para alguém sobre ela ter um diagnóstico como autista, ou qualquer coisa relacionada ao caso, não é motivo de sentir-se meio
nervoso ou com medo. A criança, obviamente, não vai entender muito fácil, né, no início. Eu acho que eu não me entendi muito fácil com isso, porque nós autistas temos muitos problemas relacionados com a sociedade, com a visão do mundo e também com fazer novos amigos. E eu demorei muito para fazer amigos muito próximos. Eu tenho só 2 amigos próximos. Tenho muitos amigos hoje em dia, mas não tão próximos. E aí eu penso, eu acho que quando descobri que eu era autista, eu achei que talvez tinha uma coisa que pudesse entender melhor o meu lado realmente diferente. Eu pudesse ver que eu estou aqui por um motivo, eu tenho dificuldades, e se existe um nome para isso, é porque existe. Eu tinha mais medo que não existisse uma explicação para isso do que ter uma explicação, porque com uma explicação a gente sabe que existe um motivo. É por isso que a gente diz que tem medo do desconhecido. Então, assim, se fosse desconhecido o que eu tinha, eu ia ficar tipo, oh Deus, eu tô ferrado. Enfim, isso não interferiu em nada da minha vida, mas a gente continua por aí. Bom, eu acho que o que todo mundo passa é sempre que entra numa escola, numa faculdade, ou até mesmo no trabalho, é sempre a mesma coisa. Você vai chegar na escola como criança, vai estar provavelmente apertando a perna do seu pai e da sua mãe porque está com medo, porque ele não quer se deixar num lugar que ele não conhece, porque ele está acostumado com aquilo. E aí ele vê que no início é difícil, depois entende melhor. Eu, saindo da escola, fui para a faculdade, eu estava feliz e ao mesmo tempo nervoso, porque assim, eu não sabia como era uma faculdade. O pessoal fala de um jeito, fala de outro, e aí eu cheguei na faculdade, eu não conhecia quase ninguém. Tinha uma pessoa que eu conhecia que estudou comigo, que foi para lá. E aí eu tava lá meio nervoso. O problema é que era um período de tempo maior, era tipo 2h30. No início eu tava tipo assim, ai meu Deus, que coisa, não é possível. Enfim, mas assim, me acostumei com isso. Eu não sei como é que eu vou me acostumar depois para ir para um trabalho, porque trabalho vai ser o próximo passo, se Deus quiser. Vamos ver como é que vai ser, cinema, teatro, alguma coisa do tipo, vamos ver aí. Então, posso dizer que nunca é fácil no início, mas a gente se acostuma depois de um tempo, né? E, infelizmente, a nossa mesa já chegou ao fim. Ah.